graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, hoje 7 de maio de 2019, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve e diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido e não sinto falta de nada. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unja os olhos com colírio, para que te vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, a igreja de Laodiceia, o Senhor relatou a João para ele mandar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, né? As 7 igrejas da Ásia Menor. Então, cada uma dessas igrejas, elas teve a fase delas, são as 7 igrejas da Ásia, né? 7 igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas do Apocalipse, né? Tem a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Bérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e essa que nós estamos meditando aqui, que é a igreja de Laodiceia. Então, cada uma dessas igrejas, meus amados, ela teve a fase dela, né? Ela teve a fase dela. Como a igreja de Éfeso, que foi do ano 30 ao ano 100, né? Depois de Cristo. A igreja de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 312, depois de Cristo. A igreja de Bérgamo, que foi do ano 313 a 590, depois de Cristo. A igreja de Tiatira, que foi do ano 590 a 1517, depois de Cristo. A igreja de Sardes, que foi do ano 1517 a 1730 depois de Cristo. A igreja de Filadélfia também, que foi do ano 1730 a 1900, né? E agora nós estamos na fase da igreja de Laodiceia, que é de 1900 até o arrebatamento da igreja, né? Então nós estamos vivendo hoje, meus amados irmãos e queridos amados, nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, essa igreja apostata, essa igreja morna, essa igreja, como o Senhor diz aqui, a igreja rico sou, não sinto falta de nada, né? A igreja que o Senhor está pro lado de fora. A maioria das igrejas hoje encaixa na fase da igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós estamos vivendo, é uma igreja apostata, rica, né? Que só preocupa em bens materiais, igreja que só preocupa em dinheiro, fazendo campanhas para dinheiro, projeto de vida e campanha para arrecadar dinheiro. Então essa aqui é a igreja de Laodiceia, é a igreja que nós estamos vivendo hoje, a igreja dos últimos dias, meus amados irmãos. Então essa é a igreja de Laodiceia. Essa igreja, o Senhor, como diz aqui no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei e ele ceará comigo. Essa igreja hoje, ela está fora. Jesus, ele está fora dessa igreja, ele não está dentro, ela está fora. Ele sobe no púlpito hoje, prega, mas prega carne. O Espírito Santo se retirou dessas igrejas, meus amados. A maioria, tudo só apostasia.
A gente vê no YouTube, igual eu vi lá no Gideões o cara tem que pagar para ir pregar. O pregador, se ele quiser ir pregar lá, ele tem que pagar para pregar. Porque lá para levantar o nome dele, para ele ser famoso. Então os pregadores hoje são famosos. As cantoras hoje querem ser famosas, elas querem ir no Gideões, elas querem ser famosas. Elas não estão preocupadas em levar a palavra de Deus, não. Elas querem ser famosas, elas querem fama. A maioria hoje é tudo estrela. Então é a igreja de Laodiceia, é a fase da igreja que nós estamos vivendo. Então, meus amados, nós estamos a um fio do arrebatamento da igreja. A igreja de Laodiceia é a última igreja. A igreja de Laodiceia é a última igreja. Não tem. Após a igreja de Laodiceia é o arrebatamento da igreja. Então, meus amados irmãos, a igreja de Laodiceia, igreja morna, indiferente a Cristo, ele diz: eis que sei as tuas obras, nem é frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei. Essa igreja o Senhor ingeriu ela, vai vomitar ela para fora. Ele já vomitou ela para fora, né? Ela entrou no estômago de Jesus e Jesus já vomitou ela para fora, né? Ele vomitou. É a igreja que dá náuseas em Jesus. Essa igreja de Laodiceia, ela dá náuseas, ela provoca vômito. Jesus ele tá fora dessa igreja, né? Que eu acabei de ler, Apocalipse 3, 14, 22. A cura para essa igreja, meus amados irmãos, essa igreja morna, é autossuficiente. Seria adquirir os valores espirituais oferecidos por Cristo, né? O Senhor ele só repreende essa igreja, ele não tem elogio para a igreja de Laodiceia, só repreende. Aceitar a sua disciplina e ser zeloso, e arrepender-se. O que o Senhor diz a essa igreja de Laodiceia é que ela se arrependa, né? E abrir a porta do coração para Cristo entrar, porque Jesus está fora dessa igreja de Laodiceia. Jesus está fora. A apostasia, meus amados irmãos, está aumentando cada dia mais. Essas convenções está dando nojo em Jesus. Convenções só pensam em dinheiro, só está visando bens materiais, né? Só está visando bens materiais. Convenções carnais, né? Não tem nada do Espírito Santo, é tudo carne. Né? Como eu volto a dizer, os pregadores hoje querem ser tudo famoso, é tudo famoso. Eles não estão preocupados com as ovelhas, não estão preocupados em ganhar almas, eles não estão preocupados em ganhar almas, não estão preocupados com amor ao próximo. A igreja fria, a igreja morna, né? Igreja morna, eles estão preocupados com eles, eles estão preocupados com eles, não estão preocupados com o próximo. Quantas e quantas pessoas, meus amados irmãos, quantos e quantos irmãos estão dentro da igreja e estão passando fome, e a igreja é só o luxo, e eles estão dentro da igreja e estão passando fome. Muitos irmãos estão devolvendo o dízimo, eles usam esse cavalo de batalha que é o dízimo, eles devolvem o dízimo, mas os irmãos estão passando fome dentro de casa, e os pastores estão aí, os miseráveis, os desgraçados, estão cada vez mais ricos, andando de jato, de avião para todo lado, comendo nos melhores restaurantes, né? Viajando, andando de jet ski, indo para a praia, e os miseráveis, e os irmãos, tem irmão que não tem dinheiro para comprar o leite para o seu filho dentro de casa, estão passando fome. Então é uma igreja desgraçada, é uma igreja que o Senhor, ele está fora dela, ele não está dentro dessa igreja, ele está fora, ele não faz parte dessa igreja, né, meus amados irmãos? Então somos os últimos dias que nós estamos vivendo, como está aqui em Apocalipse 4, que após essa igreja de Laodiceia, que estão vivendo os últimos dias, após a igreja de Laodiceia, o Senhor diz aqui em Apocalipse 4, 1 e 2, depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como voz de trombeta, ouvi falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, eis que o trono estava posto no céu, e se assentava sobre seu trono. Então, após essa igreja de Laodiceia, vai acontecer o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, a qualquer momento, ele pode acontecer, meus amados. A apostasia está se aumentando, está se multiplicando cada dia mais. Cada dia mais você só vê a atrocidade dessas igrejas, né?
são pregações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles não estão preocupados com almas, estão preocupados com o bem-estar deles. Os pregadores, as missionárias, estão tudo preocupados com os bem-estar neles, né? Então, são pregadores que passam o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, e agora que vai fazer a pregação, ele ora ali 2 minutinhos e vai fazer a pregação. Então, a pregação de carne, não tem nada a ver. Jesus não faz parte dessas coisas. Então, Jesus nessa igreja de Laodiceia, ele está fora. Então, meus amados, o acontecimento, os sinais da volta de Jesus está cada dia mais forte. Então, nós temos que estar olhando para a figueira, que a qualquer momento a trombeta vai soar. Então cada dia que passa vai aumentando o número de ímpios e o número de cristãos vai diminuindo, né? Como eu vi um pastor falar, se Jesus demorar mais um pouco, quase ninguém vai subir, porque a apostasia está tomando conta de tudo. Essa igreja, hoje os crentes hoje vivem vida de ímpio. Se você vê um cristão, eles vivem vida de ímpio, eles não têm renúncia a nada, tudo pode. Eles querem santificar o que Deus, eles querem santificar o profano. Então, tudo pode nessas igrejas, tudo pode. Você pode vestir de qualquer jeito, você pode participar da ceia de qualquer jeito. Então tudo pode nessas igrejas. Então a igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo a última fase da igreja, a igreja de Laodiceia. A qualquer momento a trombeta vai soar e nós vamos subir no arrebatamento, mas só vai subir crente Filadélfia, quem tiver firme, quem tiver perseverante, porque a igreja de Laodiceia, o Senhor não tem nenhum elogio para a igreja de Laodiceia, que é a igreja que vivemos hoje. Ele só tem repreensão. Então, meus amados irmãos, nós temos que separar, nós temos que sair fora desse sistema religioso e separar e santificar, que a qualquer momento a trombeta vai soar e nós temos que estar firmes. O Senhor foi muito enfático aqui com essa igreja de Laodiceia. Ele não tem nenhum elogio, ele só tem repreensão para essa igreja de Laodiceia. Ele não tem nenhum elogio para essa igreja de Laodiceia, né, meus amados irmãos? Então, fique na paz do Senhor Jesus e